Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Volta e explode no São Paulo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando nesse vídeo aqui. Eu conto tudo do que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Todas as últimas informações, últimas notícias. Galera, sem enrolação, vamos direto pro vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. E o Jonathan Calleri, nosso atacante, São Paulo já busca, né, a tão esperada renovação com o atacante Jonathan Calleri. Uma movimentação que há algumas semanas, né? Acho que foi algumas semanas, alguns meses, eu já trouxe aqui pra vocês, né? Que o São Paulo já iria buscar renovar tanto o contrato do Calleri como a questão do Lucas, que ainda é uma coisa em aberto, mas provavelmente também renova, viu, galera? Mas não temos atualizações disso. Só que o do Jonathan Calleri temos atualização. O São Paulo busca renovar o contrato com o Jonathan Calleri. E aí, torcedor tricolor, gostaria da renovação do Calleri? Gostaria da permanência dele? São Paulo busca o Calleri para renovar, e com tudo que nós vemos interesse do Boca, de outros clubes, ele querendo encerrar a carreira, acho que no Old Boys, né? Acho que aquele outro clube que ele começou. Com tudo isso, muito provavelmente o Calleri renove com o São Paulo, independente de onde ele for encerrar a carreira ou não. Muito provavelmente ele renove com o São Paulo neste momento, né? A gente sabe que o Calleri tem uma grande identificação com a torcida, ele tem portas abertas no São Paulo e no Morumbi, né? E ele não ganha muito. Falam que é coisa de 1,5 milhão de salário. Então, o Calleri, obviamente, ele vai querer uma bonificação, uma compensação financeira, mas a diretoria, obviamente, que iria fazer essa movimentação para renovar o contrato de Jonathan Calleri, que nesse momento ele é um atacante muito importante, né? Ele é um jogador muito importante pro São Paulo. Veio de 2 assistências, poderia ter sido 4 assistências no último jogo, veio de 2 assistências, tem feito os gols, ele tem respondido demais em o São Paulo, que muito jogador caiu de rendimento. Alguns melhoraram, outros caíram. O Calleri, ele melhorou. O Calleri, a gente vê que ele nem tá... Perdão. O Calleri, nós vemos que nem sempre ele está 100% fisicamente, mas ele tem um bom desempenho, um bom rendimento, né? Está entregando bastante em campo. Mas e aí? Vocês querem a permanência do Jonathan Calleri? Gostam ou não? Porque é o seguinte, agora o São Paulo procurou para renovar e muito provavelmente sai a renovação. Te digo, quando? Dá uma... Gente, não temos grandes informações em relação a isso, mas se eu for chutar aqui, até o final de 2028, tá? O que eu acho é que vai ser, achou. Até o final de 2028, mas o São Paulo já conversas pela renovação de Jonathan Calleri, que muito provavelmente sairá nos próximos dias, né? A grande chance disso acontecer, é uma grande chance disso acontecer, mas eu informo aqui pra vocês, talvez o Calleri torne-se o maior salário do São Paulo. Pode ir aí, sei lá, pra 1,8 milhão, 2 milhões, não sei. Pode ser algo em torno disso, pelo valor dele de mercado e por interesses de outros clubes. Galera, Arboleda tá de palhaçada, né? Tá de palhaçada esse Arboleda. São Paulo ainda continua mantendo um certo profissionalismo, ética, e tem que fazer isso mesmo, né, com o Arboleda. E a gente vê má vontade, não sei do Arboleda, mas do empresário dele, a gente pode ser também do Arboleda, sim. Uma verdadeira palhaçada, uma verdadeira papagaiada, né, que esses caras estão fazendo, e o São Paulo precisa esfolar agora. Esfolar, que eu digo, no contrato. O São Paulo precisa fazer o melhor negócio, né? Nós temos que fazer o melhor negócio para nós em relação ao Arboleda, porque tem uma situação aí. São Paulo tava meio que numa conversinha de que se ele pedisse desculpas, se ele se reapresentasse, se ele viesse conversar e tal, poderia acabar em pizza. Poderia acabar em pizza a situação do Arboleda. Ele poderia sim voltar a jogar pelo São Paulo. Agora, muito provavelmente, São Paulo notificou de novo e muito provavelmente o Arboleda agora acabou. Agora acabou mesmo a amizade. Muito provavelmente nunca mais jogará com a camisa do São Paulo, e está certo. Tá de palhaçada, ele tá achando que o São Paulo é o quê? Que palhaçada é essa? Acho que acabou a paciência com a Arboleda, né? Acabou a paciência. Agora tem que pegar a multa aí, tem que trocar ele com alguém, porque brincadeira, viu? Brincadeira, hein, Arboleda?
Que papelão, hein? Que papelão. Pra mim você não significa mais nada. Poderia ter encerrado a carreira no São Paulo, poderia ter, mesmo que você saísse pra outro clube, poderia encerrar esse vínculo de uma forma muito mais bonita, de uma forma respeitosa. O que você fez é inadmissível, é inaceitável. Então que o São Paulo consiga o melhor negócio e esfole ao agente aí nossa, que arrebente financeiramente falando, porque não é possível que os caras vão fazer isso e vai sair barato, vão ainda sair na vantagem em cima do São Paulo. Inacreditável. Vamos ver como é que vai ficar os detalhes dessa rescisão, dessa novela aí que tá pra chegar no fim, né? Galera, aqui eu não sei se eu comemoro ou se eu choro. William Gomes tá pra ser vendido lá do Porto. É inacreditável isso aí, né? Não sei se eu comemoro. O São Paulo, a notícia é que o São Paulo pode abocanhar cerca de 100 milhões de reais, caso ele seja vendido por aproximadamente 70, 80 milhões de euros. Pode ser que o São Paulo às vezes consiga até mais, dependendo do valor que ele seja vendido. São Paulo pode conseguir até 120 milhões de reais pelo William Gomes. Então, é óbvio que é um valor muito válido. Eu falei, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? É claro que dá pra gente dar risada pra ficar feliz com esse valor entrando nos cofres, é óbvio. Só que eu não sei se eu choro, porque da forma como o William Gomes foi doado de graça, né? É inaceitável, é inadmissível a gente ver o Endrick, o Estevão sendo vendidos por 300, 400 milhões de reais, e a gente vê o William Gomes sendo vendido a 50, e a gente tem que ficar esperando o rebote pra pegar a solidariedade, porcentagem, bonuzinho em cima dos jogadores que a gente deveria ter colocado 300, 400 milhões, né? É pra lamentar demais, porque Tidico vai ganhar, talvez o São Paulo ganhe 100 milhões agora pelo William Gomes, daqui a pouco, né? Ele sendo transferido porque ele é destaque lá na Europa. Mas era pra gente ter ganho 300. Sabe, é inacreditável e ver hoje que está provado que pessoas que queriam destruir o São Paulo, pessoas que acordavam pra acabar com o São Paulo e não conseguiram, pessoas que acordavam pra destruir o São Paulo, faziam isso. E aí a gente tem que ficar torcendo pra uma negociação ser alta com outro clube de um jogador nosso, da base nossa. Porque teve gente que fez de propósito pra destruir o São Paulo, pra acabar com o São Paulo, pra sucatear o clube. É muita sacanagem, né? É muita sacanagem. A gente vende o cara a preço de banana, todo mundo vendo que tem um grande potencial, igual o Henrique Carmo, que joga outra barbaridade também. Aí a gente sabe do potencial e vê um jogo sujo, um jogo sórdido, um jogo nojento da diretoria do clube, né? Patético, nocivo, que destrói o São Paulo, e fizeram o que fizeram com o William Gomes. E aquele Zubeldia, aquele técnico horroroso que tá pra ser demitido do Fluminense, que não ganha nada. Fluminense, pra quem não sabe, é um dos maiores investimentos do Brasil também, o time lá, e não ganha nada. É sempre, nossa, ele foi muito bem no Brasil, perdeu. Nossa, ele foi muito bem na Copa do Brasil, eliminado. É sempre assim com esse perdedor. É sempre assim. E esse cara, eu nunca vou esquecer o que ele fez com o William Gomes acho que foi não lembro se foi numa Libertadores, acho que foi contra o Botafogo. Tava o time inteiro péssimo, porque os times desse Zubeldia no São Paulo eram péssimos, de um trabalho perdedor e horroroso. E aí ele tirou o William Gomes pra queimar o moleque. Aos 38 do primeiro tempo. Ou seja, a culpa do trabalho horroroso, do time tá jogando aquela tiriça contra o Botafogo, era do William Gomes, né? Foi isso que aquele Zubeldia fez, e eu não esqueço e eu não vou perdoar. E aí tá aí, ó, o moleque tá aí, ó, pode render agora 100 milhões, ser vendido por uma verdadeira fortuna lá fora na Europa, e esses personagens malignos, né, pra destruir o São Paulo, fizeram o que fizeram. Então, na verdade, eu deveria dar essa notícia como algo assim, mais feliz, né, mas é o que eu falei, não sei se é pra rir ou se é pra chorar. Eu acho que é pra chorar, porque a gente fica torcendo, a gente vê que o cara tem potencial, aí essas desgraças dessa gentalha imunda que dirige o São Paulo, vende o cara de propósito pra queimar, dá de graça por 30, 40, 50 milhões de reais.
que não vale nada hoje, qualquer back burro de Juan Tressoldi, qualquer lixo de zagueiro igual o Tolói vale 20 milhões hoje, aí eles vendem uma joia dessa e aí a gente fica torcendo pra pegar a solidariedade lá da FIFA numa venda futura. É muita sacanagem. Mas vamos torcer pra isso ter acabado com aquela corja imunda que tá sendo banida do São Paulo, né? Vamos torcer pra isso ter finalmente acabado, né? É que não dá, galera, pra chegar e só passar a notícia dos 100 milhões que provavelmente cheguem aí no São Paulo sem dar o contexto total, porque era pro São Paulo já ter quitado a dívida. A gente sabe por que não quita a dívida, né? A gente sabe, tá escancarado, camarote. Agora tá escancarado por que o São Paulo não tem dinheiro. Porque tem muito dinheiro. É que não tem o dinheiro pra fazer o certo, né? Agora ficou escancarado. E o William Gomes é mais um dos personagens, é mais um personagem desse lixo que dirige o São Paulo, dessa gente aí que dirige o São Paulo. Mas não é pra isso. O vídeo aqui hoje ele é feliz. Ele é feliz porque o São Paulo acaba de assinar com o Marvin Ávila, né? O Júnior, o Titiman aí, filho do jogador Marvin Ávila também, né? E o Marvin Ávila, o Titiman Júnior aí, é um atacante muito promissor que chega no São Paulo. Isso eu acho bacana. Isso eu acho bacana. Contratar jogador pra base. Isso sim é legal. Isso é um projeto legal. Aqui tem que falar. Isso é um projeto legal sim. Por quê? Você não tá com o jogador desde 10, 11, 12, 13 anos. Porque é legal isso? É legal. Só que é muito mais complexo, a logística é muito mais complicada, é muito mais trabalhoso, é muito mais caro você manter um jogador muito novo. É claro que é muito legal você lapidar o jogador, acompanhar o jogador desde muito novinho. Mas esse projeto de trazer o jogador da base de 16, 17, 18, 19 anos, eu acho interessante sim. Porque você compra barato, você compra ali por 800, 500, 800, 700, 900, 1 milhão de reais. E aí você pode vender um jogador. Aí pode fazer essa venda imediata. Se o jogador não for um craque excelente, aí pode-se fazer essa venda imediata de 30, 40 milhões de reais. Agora, o William Gomes todo mundo sabia que não era isso, né? O William Gomes todo mundo sabia que não era isso. Não é esse perfil. Tem perfis e perfis. Então, chegou o Titiman Júnior aí, filho da lenda lá, né? Guatemala, né? O pessoal da Guatemala lá. Muito bacana. Atacante muito promissor. E eu acho bacana isso aí. Mais um aí pedindo passagem, né? Mais um aí que pode chegar e daqui a pouquinho reforçar o time principal do São Paulo. Jogador que chega junto com o Júlio Batista. É isso mesmo. Temos novo técnico do São Paulo. Finalmente ele voltou, né? Já tinha anunciado aqui antes, no momento em que o Júlio Batista seria o técnico do Sub-20 das categorias de base do São Paulo. E agora ele chegou mesmo. Finalmente voltou, finalmente assinou. O Júlio Batista, que é um cara que tem muita simpatia de nós São Paulinos, né? Acho que assim dá pra dizer. Júlio Batista, que era um cara que eu não gostava muito no São Paulo, do futebol dele, ele evoluiu muito. Desde que ele saiu do São Paulo, pra mim, ele evoluiu muito o futebol dele. Então o Júlio Batista virou um craque na carreira, né? O Júlio Batista virou um jogador gigantesco na carreira. Dá pra falar isso do Júlio Batista. Melhorou muito tecnicamente desde que ele começou no São Paulo, o que é normal, Então, muito bacana, Júlio Batista volta, já gostei da forma como ele volta, tá tudo mais calmo, não é aquela volta imediata, ele não voltou logo que saiu Barcelos, aquela pressa, aquela correria, já gostei, parece algo mais sério, algo mais tranquilo, calma, vamos por aqui e tal, acho muito bacana, e quem sabe o Júlio Batista pode não vir a ser o técnico profissional, né? O técnico do time titular do São Paulo em um futuro. Acho bacana sim a ideia, só que tem que ter calma, não precisa disso. Se ele estiver detonando na base, coloca ele de forma como interino no São Paulo. Vai colocando no profissional. Júlio, você sabe como é que é aqui. Se a gente colocasse você sendo o titular, o profissional, se der errado 3, 4 jogos, você tá fora porque você não tem experiência. Então, trabalhar com o Júlio, que é um cara da casa,
que é um cara nosso já, eu acho interessante. E se for promovê-lo, se for colocá-lo no profissional, tem que ser com toda a calma do mundo, ele detonando na base e com toda a calma do mundo para ele ir e voltar do profissional. Não de forma brusca, não de agora é você, pá! Nessas apostas ridículas que essa gestão horrorosa faz, que esse Rui Costa patético, né? Então, se for fazer isso futuramente, tem que ser com muita calma e muita tranquilidade, porque o Júlio Baptista, ele é um cara grande no futebol mundial. Ele é um nome forte, ele é um nome grande. Então aí eu acho que dá pra fazer isso sim. Dá pra pensar nisso mais ou menos com o que o Zidane fez. Zidane, ele tinha cancha pra ir pro Real Madrid A. Ele falou, quero ir pro B. Quero começar no B. Aí quando ele foi pro A, ele ganhou 3 Champions League e parou porque ele quis. Maior mito, uma mitada assim absurda. Então acho que o Júlio Baptista tinha que fazer algo parecido. Pera, vamos aqui. Já gostei da chegada, né? Da forma calma como as coisas em volta do Júlio Baptista estão acontecendo. Que acaba de assinar e acaba de ser novo técnico do São Paulo da base do Sub-20. Muito bacana. Galera, Dorival Júnior, a atualização aqui que chega é que é muito forte, sim. Já trouxe, inclusive, para vocês no vídeo passado, em relação a isso, que já rolava muito o papo, já rola o papo nos corredores do Morumbi, dos conselheiros, os conselheiros, quem realmente manda no São Paulo, querem o Dorival Júnior, querem a troca agora, já começa a pressão. Agora vão dar corda pro Roger Machado se enforcar pro Rui Costa. Agora é o momento que eles vão ficar quietinho, vão esperar o Vasco, algum outro jogo, vão ficar só olhando. Não jogou bem, perdeu, a pressão vai ser gigantesca, porque a informação que eu tenho é que já corre dos corredores do Morumbi, já corre, além da pressão para a saída do Roger Machado, para acontecer tudo muito rápido, do São Paulo pegar o Dorival, é o Dorival que eles querem. Pra mim é uma excelente notícia, né? Dorival Júnior, adoro o trabalho do Dorival. Pode dar certo ou pode dar errado, ninguém sabe, mas pra mim é um excelente treinador, pra mim tem tudo a ver a contratação do Dorival. Pra mim é uma boa tentativa. Então agora o que chega aí é que já querem a mudança do Roger, os conselheiros, quem realmente mandam em tudo, eles fazem o que eles querem, a hora que eles querem, que fique bem claro isso aqui. Querem a mudança, querem que saia o Roger, já se encher o saco do Roger, e querem o Dorival. E aí o Rui Costa sairia junto. E o que está acontecendo em paralelo a isso também é que tem rumores, sondagem também de interesse do Fluminense pelo Dorival. Porque o Zubeldia, o outro técnico horroroso, aposta que nem deveria ter vindo pro São Paulo, o horroroso tá para ser demitido lá. Vai ser o cara que tirou o William Gomes aos 38 do primeiro tempo contra o Botafogo e que não fez isso com o Hércules nesse Fla-Flu que aconteceu, que o Hércules, que é um baita jogador, menino do Fluminense lá, é um baita de um jogador, mas estava péssimo contra o Flamengo, ele não fez igual ele fez com o William Gomes. Aqui ele fez. Então esse treinador horroroso que é esse Zubeldia tá pra ser demitido, e aí o São Paulo precisa agir rápido em relação a isso, porque tem sim essa conversa de que o Fluminense quer demitir o Zubeldia agora pra pegar o Dorival. Então é mais ou menos aquilo que o Corinthians fez. Então o São Paulo não pode vacilar. Se for realmente demitir o Roger, como é muito provável que isso aconteça agora, que demita pra pegar o Dorival, porque o Dorival talvez seja o melhor nome, acho que é o melhor nome diante de todo o contexto, diante de todo o cenário de mercado de futebol brasileiro, com tudo que nós temos de técnico, o Dorival hoje sem dúvida seria o melhor nome pra vir pro São Paulo, e tá esperando o São Paulo. Vamos falar a verdade, tá esperando pra vir pro São Paulo. E galera, bem bacana aí, o Roger tá gostando do Igor Felisberto, menino da base. A lateral direita do São Paulo tem sido uma grande tem sido muito polêmica por conta do afastamento do Mike, da volta do Cédric Soares. Lucas Ramon, ele é unânime, ele é o melhor de todos hoje no elenco, né? Mas tem o Moreira, cadê o Moreira? Vai jogar? Não vai jogar? Porque o Cédric vem como um cara de confiança do Roger Machado, ele afasta o Mike, que tava tendo uma sequência interessante no São Paulo, ele afasta o Mike, e agora ele pode ser que coloque, né, que trabalhe mais com o Igor Felisberto, jogador também muito promissor da base da lateral direita. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.